Olá, minhas amigas e meus amigos, paz e bem. Então, nós estamos aqui mais uma vez para nós continuar nossos estudos e nós estamos falando agora de literatura profética. E nós já vimos no encontro passado qual os caminhos que o profeta segue, né? É o caminho da justiça, o caminho da solidariedade e o caminho da mística. E nós vimos lá no encontro passado, no nosso vídeo, um pouquinho do profeta Elias. Então, o profeta Elias foi um dos grandes profetas do século IX. Foi ele que liderou uma grande resistência profética lá no Reino do Norte. E o nome Elias significa meu Deus é Yahvé. E ele foi aquele que defendeu o camponês, era o profeta do campo, grande liderança lá. E também era o profeta da chuva, vocês lembram, né? Ele disse lá está lá a história de Elias. Então Elias não é um profeta literário, ele é um profeta não literário, ele está citado no livro dos Reis. E hoje vamos falar dele um pouquinho só, já vamos passar para o profeta literário Isaías, né? Vamos falar de Isaías agora. Então o Elias está lá no profeta Elias, está no livro dos Reis, capítulo 17, 18 e 19, depois 21 e depois o capítulo de 1 e 2 de 2 Reis. O capítulo 2 vai até o versículo 18. Então Elias, ele é aquele que veio defender a defesa da fé do povo em Yahvé. O povo que estava sendo massacrado começou pelo rei Anri, o pai de Acabe, e depois continuou com Acabe e a Jezabel. E foi aquele profetas que, junto com outros, né, que a gente vê depois lá, que fez um grande movimento lá, enquanto eu não quiser, não vai chover. Então é o profeta da chuva, não vai chover, enquanto eu não deixar, não vai chover. Que bonita a história do Elias, né? E depois aparece a historinha dele, né? Que depois que ele fez todo esse movimento, parece aquela grande aposta deles, porque o povo tinha abandonado o Deus verdadeiro, o Deus Yahvé, e estava agora adorando o Deus Baal. O que é o Deus Baal? O Deus Baal é o Deus do dinheiro. Baal significa dono. O que é dono? É dono do dinheiro, dono da terra, dono de tudo. E esse Deus é muito poderoso também, né? Porque é o Deus do dinheiro, mas os pobres são massacrados por esse Deus aí. É que nem o dia de hoje, Deus acima de tudo. Mas quem que está Deus acima de tudo? Os poderosos, né? Os grandes líderes evangélicos de hoje são os mais ricos do mundo. Os poderosos, aí, as igrejas grandes evangélicas estão aí ganhando dinheiro a rodo, estão ficando riquíssimos. E os políticos também, usando Deus acima de tudo, enquanto o povo está morrendo aí com a pandemia e tudo mais. O Elias veio para defender, né? Esse o Deus dos pobres, o Deus do camponês, o Deus daquele que trabalha na roça. E ele, no final, ele faz uma aposta lá, né, no capítulo 18, quem que é o Deus verdadeiro? É o Deus de Elias, o Yahvé, ou é o Deus do rei? Aí parece aquela historinha bonita lá, convoca todo o pessoal, todo Israel chega lá no Monte Carmelo, e ele fala, pede, reza para o seu Deus lá, e eles rezaram. Sabe quantos profetas tinham? Está lá no capítulo 18 também. Tinha 400 profetas, 400 profetas de Aserá e 450 profetas de Baal. 850 profetas que comiam na mesa da Jezabel. Quer dizer, ganhavam um salário muito bom para ser profeta.
para dizer que o povo tinha que sofrer mesmo. E então, eles ficaram rezando lá até 1 hora da tarde. Nada apareceu. Não aconteceu nada. Aí o Elias falou: quem sabe o Deus de vocês está viajando? Quem sabe o Deus de vocês está dormindo? Até que chegou a 1 hora da tarde, ele joelhou e pediu o sinal. E Deus mandou um raio, que tinha enchido lá um canal com água, colocado carne. O raio veio, consumiu a água e consumiu também a carne. E quando os profetas de Baal viram isso, saíram correndo. E disse o Elias: corre atrás e pegam todos. Então, para vocês verem que aqui foi desmistificado a mentira, o Deus do dinheiro, e não o Deus que é o Deus Jesus, o Jesus que partilhou o pão. Elias, depois vem Eliseu, que partilhou o pão lá no capítulo 4 do segundo livro dos Reis. Elias, que chegou na viúva de Sarepta, é uma história muito bonita, né? Quando ele sentiu fome, né? Depois sentiu a seca, capítulo 17, versículo 7. Foi procurar uma viúva de Sarepta, fazia 3 anos e meio que não chovia, e o povo passando fome. E ele chegou lá e disse para a mulher lá, a viúva: me arruma um pouco de água. Vou fazer, catando uns gravetos aqui. Ela respondeu para ele: homem de Deus, que eu vou fazer um pãozinho para mim e para o meu filho, e nós vamos comer esperar a morte, que não tem mais nada. Ele falou: me dá um pedaço para mim também. Folgado de Elias, né? A mulher morrendo de fome, ele aqui de pão dela, e ela deu. E eles comeram, e nunca mais faltou farinha na lata. O que quer dizer isso? O que a Bíblia fala dessas coisas? Mas aonde que veio, Afonso, farinha para todo mundo? Para onde que veio tanta farinha assim? Sabe o que a Bíblia quer dizer? Que quando a gente partilha, nunca vai faltar. E agora nós vamos passar então para o profeta Isaías. O profeta Isaías é o profeta literário, né? O profeta Isaías, o Elias é do século IX e o Elias é do ano 740 anos antes de Cristo, então o século VIII, né? E foi até o ano 701. O profeta Isaías, diferente de Elias, é o profeta literário e é o maior livro profético da Bíblia. Tem 66 capítulos e tem 3 Isaías. Eu vou explicar para vocês. O capítulo 1 do livro do profeta Isaías até o capítulo 39 é o chamado primeiro Isaías. É o Isaías mesmo. Depois do capítulo 40 até o 55 é chamado segundo Isaías. Quer dizer, segundo Isaías, igual assim, Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, não é assim? Evangelho segundo Isaías, quer dizer, foi aqueles que os seus seguidores de Isaías já tinha morrido, já estava lá com Deus, na época do exílio da Babilônia, eles escreveram então o capítulo 40 até o 55, que fala do servo sofredor. E depois do capítulo 56 ao 66 é o terceiro Isaías, aquele que vem falar da grande beleza de Deus. Ele vai falar daquele Deus da paz, que é onde você enfia a mão lá no buraco da serpente e a serpente não vai morder você. É o terceiro Isaías, que é depois do exílio da Babilônia. O Isaías é tão diferente dos outros profetas que, enquanto os outros profetas eram pobres, né? O caso do Elias, o Oséias, o Amós, o Elias não. Ou melhor, o Isaías não. O Isaías era o profeta da corte. Como lá tinha o profeta da corte também,
que é lá na época do Elias, o profeta de Baal, e aqui também tem os profetas da corte, que é o profeta Isaías, era o profeta da corte. Ele era conselheiro do rei, era conselheiro do rei. Tá, você, quem quiser ler lá o capítulo lá, vocês pegam lá o capítulo de Isaías para ler, vocês podem ler lá o capítulo 7, de 3 a 9. Vai falar então que ele era conselheiro do rei. Mas quando ele começou a ver a roubaria, e ele começou a ver o suborno, ele ficou muito triste. Ele na hora ele já começou a mudar de lado. E agora eu pergunto para vocês, vamos lembrar aqui de algumas pessoas que mudou de lado. Lembra do Moisés? O Moisés foi criado lá junto com o faraó, né? Foi junto com o poder do faraó lá. Foi criado lá junto com o faraó. Mas quando ele descobriu que ele era hebreu, ele passou-se para o lado dos hebreus. Chegou até a matar um egípcio. Aí ele sofreu muito, porque ele foi amassar barro. Ele foi perseguido e o pessoal queria matar ele. Então, quer dizer, ele largou tudo o poderio que ele tinha lá junto com o faraó e foi amassar barro. Então o sofrimento é maior. Você já lembra Paulo também? O grande evangelista Paulo, que era do judaísmo, era doutor da lei, era um homem estudado, chegou até a perseguir os cristãos. Está lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 8, de 1 a 4. Mas quando ele caiu do cavalo, ele mudou de lado, a vida dele foi um sofrimento. E depois nós podemos lembrar do profeta Jesus, que nasceu pobre, viveu pobre e morreu numa cruz. Por quê? Porque ele fez a opção pelos pobres. E o profeta Isaías, ele vai falar, principalmente no capítulo 5, primeiro no capítulo 3, ele vai falar assim, eu vou pegar aqui para vocês verem, no capítulo 3, versículo 13, ele vai falar assim: Javé se levanta para julgar, fica em pé para dar a sentença contra seu povo. Javé está vindo para fazer um julgamento contra os anciãos e contra os chefes de seu povo. Presta atenção que ele vai falar aqui, ó. Vocês devoraram a vida, ou melhor, devoraram a vinha, e está na casa de vocês tudo o que foi roubado dos pobres. Que direito vocês têm de oprimir meu povo, esmagar a face dos pobres? Oráculo do Senhor Javé. Pessoal, sempre o profeta, ele começa falando assim: assim diz Javé, ou oráculo de Javé. O que significa isso? Significa que é Deus que está falando. Oráculo de Javé significa pessoa de muita confiança. Então, ele sofreu muito por causa disso, sabe? Se você, depois a gente pode ver um pedacinho lá do capítulo 6, que é a hora que ele mudou de lado. Ele mudou, foi igual Paulo, ele caiu do cavalo, ele mudou de lado, ele viu Deus lá no templo, e por isso que ele mudou para o lado dos pobres. Começou a trabalhar completamente a favor dos pobres. O capítulo 7, de 3 a 9, então vai falar que ele é conselheiro do rei. E o capítulo 8, versículo 3, ele vai falar aqui, pessoal, uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim, quer ver? 8, 3. Ele vai falar assim, ó. Vai dizer: em seguida eu me uni à profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho, e Javé me disse: dá-lhe o nome de pronto saque, rápido pilhagem. Então não era ele sozinho, era um casal
de profetas, né? Aqui tem a profetisa. É uma pena que a tradição não guardou o nome dela aqui, né? Só fala que é a profetisa, é um casal que trabalhavam junto, né? E o Isaías, então, ele foi aquele que falou, como diz o ditado aqui, vamos dizer, pegou pesado contra os poderosos da época, e por isso ele foi perseguido. Ele logo foi mandado embora, né? Perdeu os seus direitos, perdeu a sua riqueza, vamos dizer assim, né? E ele diz lá no capítulo 5, o capítulo 5 tem 6 ais, né? Você sabe que o 6 na Bíblia, então significa o número das imperfeições, né? O 5, 7 diz assim, olha. 5:7 diz assim, ó, a vinha de Javé dos exércitos é a casa de Israel, e sua plantação preferida são os homens de Judá. Eu esperava deles o direito e produziram injustiça. Eu esperava justiça e aí estão os gritos de desespero. Olha, pessoal, eu esperava a justiça e veio a injustiça. Viu o que está acontecendo com nós hoje, né? Viu o que está acontecendo com nós hoje? Então, quer dizer, a dificuldade que nós temos hoje da gente não pode nem falar a verdade hoje em dia, não é verdade? Não pode nem falar a verdade. É uma grande complicação que nós estamos passando hoje em dia por causa da pandemia, né? Da pandemia. Então, o Isaías foi o grande profeta, né? E aqui no capítulo 5, começa então agora, eu li para vocês a partir do versículo 8 e vai até o 24, vai falar dos ais, dos grandes ais aqui do profeta, né? Que começa a falar aqui, fala sobre a casa do campo e fala de todos os